pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de missões. Hoje, a nossa aula, nós vamos colocar as nossas mãos à obra para poder fazer missões. Vamos lá? Como que eu posso fazer missões, então? Como a gente tem visto durante as nossas aulas, nós podemos ir, orar e contribuir. Quando você fala em ir, você se torna um missionário de campo. É onde você vai a lugares, vai em outras cidades, estados ou até mesmo países diferentes para falar do nome de Jesus. Quando você fala em orar, você dirige a sua oração específica para uma missão. Pode ser ela qual for, onde você ora pelos missionários, por todas as pessoas que estão trabalhando lá e pelo povo que precisa ser alcançado por Jesus. E quando você fala em contribuir, você pode contribuir de várias formas. Através de dinheiro, através de alimentos, através de roupas, através de brinquedos ou de equipamentos. São os recursos que todos precisam ter para facilitar a falar o nome de Jesus, para ficar mais fácil. Então, quando você vai, que é o ir, quando você ora, que é o orar, e quando você contribui, que é o contribuir, você já está fazendo missão. E hoje nós vamos falar sobre o item 2, que é sobre orar. Então, nós vamos fazer missões dessa forma. Mas antes de eu explicar como que nós vamos fazer, eu vou falar um pouquinho de um missionário que a nossa igreja, a ADU, ajuda, que é o missionário Marcelo Fedorucci. Ele é presidente de uma ONG chamada Salvar, que fica lá no Vale do Ribeira. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a ONG, você vai entrar nesse site que está aparecendo aí. E eu vou deixar também no link da descrição para você conhecer um pouquinho mais sobre essa linda obra e sobre essa ONG em que o missionário Marcelo faz e trabalha, né? Com várias outras pessoas envolvidas. Então, é muito interessante você acessar e conhecer um pouquinho mais. Se você já conhece, mesmo assim vale a pena conferir. E se você não conhece, dá uma olhadinha lá para ver os trabalhos. São muito legais e é legal você fazer parte disso. Mas falando um pouquinho do que nós vamos fazer, que é o nosso cartão missionário, então, primeiro, eu vou falar os materiais que você precisa ter, tá bom? É necessário ter uma folha, pode ser uma folha sulfite ou uma folha de caderno, você que escolhe. Vai precisar de lápis, canetinha se você tiver, lápis de cor ou caneta comum, ou cola se você for utilizar, tá bom? Então, eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer. Este quadrado aqui, na verdade, o nosso retângulo é a nossa folha, tá bom? E essa folha aqui, nós vamos dobrá-la ao meio. Para fazer uma dobra bem aqui, ó, porque nós precisamos de duas partes. Essa parte 1 e essa é a parte 2. Depois que você dobrar a folha, você vai escrever nosso missionário. Quem é o nosso missionário? É o missionário Marcelo Fedorucci. Você pode imprimir a foto dele, que nós já enviamos para você, ou você pode desenhar, tá? Não precisa ser exatamente o que está aqui na foto, mas você pode ser muito criativo e fazer um desenho para que ele seja representado. Depois que você desenhar ou colar a foto, você vai escrever o nome dele, que é Marcelo Fedorucci, e aonde que ele está fazendo missão, no Vale do Ribeira. Depois que você já escreveu todas essas coisas, na parte 1, você vai escrever na parte 2 o Salvar, que é a ONG em que nós vamos orar. E aí, nós vamos escrever assim, motivos de oração. Por que motivos de oração? É os motivos aos quais nós precisamos nos lembrar na hora de orar. E nós temos aqui 5 motivos. Então, número 1, nós vamos orar para pessoas
trabalhar na ONG, para que surjam mais pessoas, para que Deus envie mais pessoas para que possam trabalhar na ONG. Quanto mais pessoas trabalhando na obra, mais a obra cresce e mais pessoas lá do Vale do Ribeira são abençoadas. Então, eu tenho aí o número 2, que são os recursos. É quando a gente contribui e eles conseguem recursos. Nós estamos falando de várias coisas, tanto da parte tecnológica, quanto dos alimentos, quanto de roupas, quanto de objetos, coisas de casa. Eles precisam de muitas coisas. Então, é importante que a gente ore para que esses recursos surjam através de doações e que Deus possa usar a vida de várias pessoas para abençoá-los. O número 3 é a saúde. Todos nós precisamos de saúde, inclusive o povo que está lá. Então, para que Deus abençoe, para que Deus dê muita saúde e também abençoe todas as pessoas que trabalham lá também, principalmente também o nosso missionário em questão. O número 4 é sobre salvação, para que aquelas pessoas ouçam falar de Jesus e que elas alcancem a salvação, que Jesus possa perdoar todos os pecados delas e que elas possam ser salvas para ir morar juntas no céu e junto conosco também. Então, que a palavra de Deus possa alcançar cada vida lá. Então, a gente sempre precisa lembrar de orar sobre isso. E número 5, nós vamos orar pelo nosso missionário, para que Deus dê força, para que Deus capacite, para que Deus restaure a saúde, para que Deus abençoe de um modo geral, para que ele continue firme no propósito e no chamado que Deus escolheu. Muito legal, né, gente? E esse cartão missionário vai ficar conosco, para que a gente, toda vez que nós fizermos oração, que nós possamos pegar esse cartãozinho e lembrar. E falando do cartão, você não precisa fazer somente do missionário Marcelo, você pode fazer de quem você quiser. Você pode fazer, às vezes, de algum país que é perseguido, você pode falar de outros missionários que você conhece, pode ser um povo em específico. Então, esse cartão dá para você fazer de várias formas. E agora eu vou mostrar alguns modelinhos para vocês verem como que ficou alguns cartões. Então, eu tenho aí, ó, o primeiro cartãozinho. Você pode desenhar ali os motivos de oração que você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? Então, nós temos aí a foto dele e depois o desenho dele ali embaixo. O segundo modelinho, olha só, a pessoa desenhou, olha que bonito esse desenho. Então, desenhou, escreveu, usou canetinhas coloridas e nos motivos de oração a pessoa também desenhou. Então, que você possa aí se inspirar nesses modelos. O próximo modelinho, a pessoa também quis desenhar e desenhou o pastor Marcelo ali, ó, o missionário. Só desenhou o rosto, mas ficou muito legal. Olha só que bonitinho que ficou. E nós temos também mais um exemplo. No caso ali, os motivos de oração só foram os desenhos. Você não precisa escrever, você pode somente desenhar. Olha que legal. Ficou muito interessante esse desenho, muito bonito quem fez. Então, pessoal, esses modelos são só para vocês se inspirarem. Eu gostaria que vocês tirassem foto desses modelos, desses cartões missionários que vocês fizeram em casa. Manda pra gente lá no grupo, que a gente vai ver e depois a gente vai reunir todas as fotos e mandar para o pastor Marcelo, para que ele possa fortalecer aí a fé dele e não desanimar do trabalho, que não é fácil, mas que Jesus sempre está ali próximo, sempre está com ele, dando força através do Espírito Santo. Amém? Então, pessoal, essa foi a aula de missões, mãos à obra. Deus abençoe e aguardamos os seus cartões. Um beijo, fique com Deus. Até a próxima. Tchau!